como a gente gosta só de perder aquilo que está importunando a nossa vida, aquelas questõezinhas que a gente olha e fala assim: eu queria tanto que isso não tivesse na minha vida, mas Deus está olhando para a tua vida e falando assim: eu tenho que tirar muito mais coisa. A minha poda é muito maior do que sobrepeso, a minha poda é muito maior do que essas questões. Deus está metendo o machado falando: deixa eu tirar isso aqui que atrapalha a tua vida, deixa eu entrar aqui firme com o machado em situações que eu quero mudar, transformar. A nossa esperança em Cristo vai muito além de perder peso, vai muito além de uma conquista terrena. Nós devemos investir cada vez mais nas coisas espirituais, e por essa graça nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Meus queridos irmãos, graça e paz, olha, mais uma vez você aqui conosco, muito bom. Ouça essa palavra. O Senhor quer regenerar a tua vida para você poder frutificar. Quer saber mais? Venha conosco. Esperança para frutificar. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 14, versos 7 ao verso de número 9. Esperança para frutificar. E nos diz assim, então, a palavra de Deus, as palavras do próprio Jó. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Deus, o teu compromisso é com a tua palavra, que sempre faz aquilo que te agrada. O Senhor não tem compromisso com palavra de homens, mas com a tua, que não volta vazia. Que nesse momento o Senhor me tome por completo, que a tua palavra possa falar conosco, que diminua eu, que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. Alguém, algum dia, de alguma forma, já ouviu falar da história de Jó, da paciência de Jó? Uns conhecem mais, outros conhecem um pouco menos, mas o fato é que, indubitavelmente, você lembra de alguma porção da história da vida de Jó. E a gente começa a perceber que na vida de Jó, ele vive um drama depois de ter sido elogiado pelo próprio Deus. E fica aquele momento em que ele perde tudo de uma hora para outra, e a esposa fala: amaldiçoa o teu Deus, e morre. E alguns falam: meu Deus, que mulher é essa? Ela já abandonou a fé. Mas não abandonou Jó, não. Ele continua com ele, apesar de tudo. E lembrar você que essa história foi narrada desde lá dos antigos. A gente acha que o livro de Jó, pelo o livro onde consta na Bíblia, que Jó de um tempo moderno, não, é lá dos patriarcas, lá dos primórdios. E lembrar você também que a essa época ainda não se tinha aquela coesão de uma existência de vida após morte. Que, aliás, depois grandes nações e civilizações vieram explorando isso com maestria, ao ponto de você ir hoje no Egito, você vai achar lá uma tumba. Você vai ver que eles criam que levavam tudo, botavam comida, botavam oferenda, tudo pós-morte. Ou seja, essa visão do pós-morte, a época em que Jó for escrito, ainda praticamente não existia. Era aquela coisa assim: morri e agora? A não ser que você vivesse uma vida diferente com Deus. Mas, caso contrário, o povo, de uma forma geral, não tinha uma concepção muito firme de vida após morte. E nesse contexto, quando Jó está sendo massacrado, quando ele passa os seus dramas de perder bens,
de perder gado, de perder filhos, de perder saúde, e ouvir da esposa: fim de linha, acabou tudo. Jó começa então um processo em que ele tenta se inclinar para Deus e ouvir o que Deus tinha para a sua vida. E exatamente nesse capítulo que nós acabamos de ler, no 14, ele começa a fazer um paralelismo entre uma árvore e um homem. Se você for ler depois o texto, você vai ver que ele diz assim: há mais esperança para uma árvore do que um homem, porque a árvore, quando morre, pode ainda florescer, mas morto um homem, o que vai acontecer? A gente, em momentos de dramas, a gente tende a olhar para a vida do outro, do ímpio, e dizer assim: parece que ele está se dando bem e a minha vida está ficando para trás. Mas o homem, no momento de drama na sua vida, olhar para uma árvore, o que Jó estava pensando num momento como esse? Ele podia olhar para tantos outros que eram bem-sucedidos ou mal-sucedidos, o que fosse, e dizer assim: acho que vale a pena mais viver aquela vida lá do que essa aqui. Olha aquela pessoa como é que prospera, olha como é que sua vida frutifica, olha como ele põe as mãos e vai tudo bem. Mas por que comigo a coisa está complicada? Por que me veio esse mal? E Jó chega a um ponto que ele começa, ao invés de se comparar com outros, ele compara a sua vida à vida de uma árvore. Irmãos, que inteligência! Porque se tem uma coisa que a Bíblia sempre fez, foi fazer uma analogia entre o homem e uma árvore. Aliás, no processo de frutificação, o próprio Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos. Você vai ver o salmista falando de um homem que tem a vida bem-sucedido e da mulher ali dentro de casa que adorna, faz tudo, compara a oliveira, a figueira. Sempre a vida de um homem na Bíblia vai ser traduzida de tal forma que Deus o compara a uma árvore. Ele fala até que da árvore que não dá fruto, e fala da que dá mais fruto que limpa, fala da figueira. Jó tem uma sabedoria enorme nesse momento quando ele compara a sua vida a uma árvore. Mas qual é o problema na vida de Jó nesse momento? É que ele observa e fala assim: tem mais esperança para uma árvore do que para mim mesmo. Já não compreenderam o que fora cantado aqui? Pois se ele soubesse que ele tinha muito mais valor do que uma árvore ou pássaro, quando a Bíblia fala: olha as aves do céu e os lírios do campo, não semeio nem fio, e o vosso Pai Celestial as alimenta. O que já não percebe é que ele tem um valor muito maior do que qualquer tipo de árvore na cabeça dele. Esse momento era um fim de linha em que a árvore deveria ter mais esperança do que ele mesmo numa vida com Deus. E mais à frente, quando você vai ler os versos 12, 13, você vai perceber que ele dá assim a entender que ele quer ter uma esperança, mas não consegue devido à dor, ao sofrimento. E o primeiro ponto que eu quero destacar para você na sua vida é: para você poder frutificar, entenda uma coisa, você foi regenerado por uma viva esperança. Pois o exemplo que Jó usa é de uma árvore que fora cortada, mas que será regenerada por uma viva esperança. O que Jó não entendeu é que a sua vida estava sendo podada por uma viva esperança. E muitos tiveram encontro com Cristo, declaram Cristo, fala que Cristo é tudo, mas na hora que o machado entra, vão viver uma morta esperança, ou uma desesperança, viver como desesperados. O ponto de vista de Jó é desanimador, porque ele não consegue perceber que ali era o momento de regeneração para algo muito maior. Aos olhos humanos, a vida de Jó foi um fracasso. Perdeu tudo. E poda dói. E ele não consegue olhar agora para o que ficou, porque toda poda, toda perda nos leva a ficar olhando para aquilo que fora retirado e não para aquilo que sobrou.
Na poda, a gente está sempre se lamentando e falando, meu Deus, como é que eu perdi isso? E agora me veio esse vendaval. E agora essa chuva torrencial arrancou folha, arrancou fruto, quebrou galho. A gente olha às vezes aquela árvore, né, só aquela, assim, peladinha, não tem nada. E a gente fica olhando os frutos no chão, as folhas no chão, os galhos que quebraram. E a gente não consegue perceber o que ficou, o remanescente que sobrou. As palavras de Jó eram uma palavra, assim, de desesperança. Porque ele fala, se essa árvore, ainda que cortada, mas de velho, venha lá, ter um pouquinho, um cheirinho de água, pode brotar. Mas morto um homem, de que vai valer a sua vida? Irmãos, nós fomos chamados para viver uma viva esperança. Se nós esperarmos em Cristo Jesus, somente nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Após esse processo de poda, a gente consegue ver uma árvore passar por um caminho que vai gerar esperança. É uma folhinha verde que vem surgindo. Mas você olha para aquilo que foi levado e para aquilo que restou, você não acredita que isso seja capaz. Não é possível. Não é possível. Deus faz isso com a nossa vida. E Jó começa a acreditar então que em meio aos seus pecados, Deus está mais preocupado em punir do que tratar a criatura. Ele se queixa dizendo, assim destrói a esperança do homem. No mesmo capítulo, no verso 19, ele zoa aqui duas ilustrações falando de uma montanha inabalável e de um terremoto que pode até mesmo quebrar as rochas. Mas ele não consegue mais ter esperança. Ele olha para a vida e fala, eu vou esperar o que a partir de agora? O machado está posto nas nossas vidas quando a gente passa por um processo de regeneração, de transformação. Algumas coisas precisam ser retiradas da nossa vida. Se eu perguntasse aqui nesse momento, quantos estão conosco aqui, estão nos ouvindo, que no momento em que confessar a Cristo como Senhor e Salvador, o machado já veio logo lapidando, já veio logo retirando. E se eu perguntasse também ao contrário, quantos passaram por isso, mas depois, em determinado momento, a árvore, paralisada lá, começou a juntar gafanhoto, começou a juntar parasitas, começou a paralisar a tua vida, porque alguma coisa não sucedeu como deveria. Tem muita gente que perde a esperança em situações em que não consegue ter gozo e paz e crer que o Senhor vai podar, mas essa poda é algo divino. Ter só árvore cortada, em momento algum a gente deve achar que está tudo perdido. E entra desesperança por questões tão poucas, tão diminutas, tem gente perdendo a paciência por qualquer coisa. Ah, mas quebrou o meu galho, né? E o quebrar o galho aqui não é no sentido de ajudar, é no sentido de perder. Quebrou o galho, e agora como é que eu vou fazer? E agora, pastor, me veio mais essa, porque problema, irmãos, não faz fila, não. Se a gente pudesse falar assim, ó, cartão de crédito, não vem agora não. Deixa assim, eu falo contigo essa conta, essa fatura lá no outro mês, não vem não. Não vem não, porque agora eu tenho que... Doença, espera aí, doença. Chegar a tua vez, não chegou na hora da doença, não. Quando vem um, irmão, vem outro, e vem outro, e vem mais outro. E parece que a árvore vai envergando, mas há esperança para isso. O ato de esperar, de ter uma expectativa, é o ato que a gente fala para o Senhor, pode podar, pode arrancar, pode retirar, pode cair folhas, posso perder frutos, posso perder alguns ramos, mas eu não vou ficar olhando para o que se foi, eu vou ficar olhando para o que restou, e em meio ao que restou, eu vou me pegar numa viva esperança com o meu Senhor.
Para de ficar olhando lá para a folha. O vento já levou, meu irmão. Tem gente tentando catar a folha. Ali, uma folhinha ali, caiu junta. Não dá para colar a folha de novo, já foi. Ah, mas o fruto caiu, já foi, meu irmão, o fruto já foi. Ah, mas aquele fruto eu estava olhando, sabe? Eu já estava... Que fruto maravilhoso. E aquele galho, irmãos, aquele galho era um galho lindo. Mas já foi, meu irmão. Olha para o que ficou. Porque se você ficar olhando para essas coisas, você vai viver uma vida desesperançada. E o Senhor te chamou para você viver uma viva esperança. Nós devemos descansar em Deus, porque dele vem a nossa esperança. O salmista dizia: ó minha alma, espera silenciosamente somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmos 62, verso de número 5. Nós fomos regenerados para isso. Ele nos regenerou para vivermos o quê? Uma viva esperança. Não é uma esperança morta, não é uma esperança batida, não é uma esperança atribulada, porque tem gente que fala assim: você espera em Deus? Espera. Pastor, ai pastor. Há uma agonia, uma angústia, que você vê que a pessoa quer se apoiar em alguma coisa, mas não vê, não sabe em quem, nem quando. E fica toda hora precisando de um encorajamento, de uma palavra. Aguardemos a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tito 2:13. Nós fomos regenerados. Estaremos passando por processos de regeneração. E a regeneração dói, irmão. Tem que tirar alguma coisa. Outro dia a irmã passou ali por mim no corredor e falou: pastor, o senhor percebeu não que eu emagreci? Falei: irmã. Já perdi 6 quilos. Falei assim: agora eu entendi onde é que eu estou achando. Enquanto uns perdem, outros ganham. Faz parte da vida. E a minha meta é, quando a gente perde uns quilinhos, um sobrepeso, a gente fica feliz da vida, irmão. Felizes da vida. A gente só quer chegar perto da balança quando ela está favorável. Quando a balança está desfavorável, quebra essa balança, que eu não quero que ela denuncie o que está vendo com a minha vida. Uma pessoa, quando está querendo emagrecer, a primeira coisa que ela faz é comprar uma balancinha e botar lá. Se duvidar, sobe quando quer emagrecer. Quando não quer mesmo, se tiver a balança, ela esconde, empurra para debaixo da cama. Esse objeto aqui, denunciando aqui, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Você já viu gente que começa a ir para a academia e a fazer assim, musculação? Uma semana de academia, fica passando assim no espelho, ó. Está roxo, a barriga não dá para soltar, mas está assim, ó. Feliz da vida. Aí olha o braço, bíceps, mas esconde o pânceps. Braço. Aqui. Ficando, ó, esbelto. Meus irmãos, como a gente gosta só de perder aquilo que está importunando a nossa vida, aquelas questõezinhas que a gente olha e fala assim: eu queria tanto que isso não tivesse na minha vida, mas Deus está olhando para a tua vida e falando assim: eu tenho que tirar muito mais coisa, a minha poda é muito maior do que sobrepeso, a minha poda é muito maior do que essas questões. Deus está metendo machado, falando: deixa eu tirar isso aqui que atrapalha a tua vida, deixa eu entrar aqui firme com o machado em situações que eu quero mudar, transformar, para que sejamos regenerados com o Senhor. Há situações em que a gente precisa entender que a gente vai perder, mas não perder a esperança, como Jó. Regozijar-se na esperança deve ser regozijar-se no Senhor e considerar que Ele é bendito para todo sempre, que tudo que Ele faz vai contribuir. A nossa esperança em
Cristo vai muito além de perder peso, vai muito além de uma conquista terrena. Nós devemos investir cada vez mais nas coisas espirituais, e por essa graça nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ah, pastor, o senhor não sabe, eu estou enfermo um tempão. Tenha esperança e se glorie na glória de Deus. Nós devemos enfrentar os problemas da vida com total esperança, mas não é esperança naquilo que agrada os nossos corações. É esperar que o Senhor, que está no controle, vai fazer o que seja melhor. E o melhor de Deus nem sempre é o meu e o teu melhor. Que às vezes Deus quer levar. Aí está você lá, salva, salva, salva. Deus está falando, eu quero levar. Eu vou levar. Às vezes a gente está, cura, cura, cura. Deus está falando, não, eu vou. Igual aquela questão, né, do velho provérbio que a gente ora e fala, você crê que Deus pode? Ah, eu creio. Se Deus curar, nós vamos ver a glória de Deus na tua vida. Se Deus levar, você vai ver a glória de Deus, de forma que a glória de Deus vai se manifestar na cura, na doença, ou o que tiver sobre você. Porque nós temos uma viva esperança no Senhor. A gente tem que se conformar com a poda e com aquilo que Deus está fazendo. Irmãos, é tão difícil. Segundo momento, a gente olha para o texto e a gente vê que o texto diz que não cessarão os seus renovos. Há uma esperança para essa árvore que fora podada, sabe por quê? Quando ela é cortada, é certo que vai renovar. Por que você não tem por que viver desesperançado? Porque a convicção que a gente tem é que vai renovar. Vai renovar. Eu perdi isso. Ah, pastor, estava passando ali naquela rua, sabe, perdi o carro. Aguarda, irmão, vai renovar. Igual o irmão passou aqui, a família ligou desesperada. Pastor, levaram com o carro, eu tinha nem um mês de uso. Levaram o carro, eu falei, aguarda que vai renovar. Passou mais uns 20 dias. E aí, irmão, estamos de carro novinho de novo. Renovou. Renovou. A gente olha para a vida de Jó em toda esperança que está nele, parece que ele está cada vez mais afundado, se esquecendo de tudo quanto Deus tinha como propósito e plano na sua vida. É difícil a gente olhar para uma pessoa em que não há renovos. A gente olha para o fruto, já está velho. A gente olha para as folhas. Lá em casa eu plantei uma palmeira lá na frente lá da casa. E aí, disseram assim, essa palmeira vai crescer assim, fazer assado e tal. Aí eu botei a palmeira lá assim, pequenininho. Aí comecei a podar bem a palmeira, que tinha que tirar aquelas folhinhas de baixo. Palmeira tem que, toda hora por baixo, você tem que vir dando uma poda, né? O pessoal que entende aí de plantio aí, sabe melhor do que eu. Comecei a podar. Mas eu percebi que quando eu podava, parecia que eu dormia, acordava, ela tinha crescido. Daqui a pouco eu fui ver a palmeira, já estava no telhado da casa. Eu falei assim, eu vou parar de podar. Porque daqui a pouco você vai chegar onde? Eu larguei a palmeira lá de mão e ela nunca mais apresentou renovos. Estagnou. O propósito de Deus na minha e na sua vida é que sempre que, por mais que você tenha muita coisa, há sempre a possibilidade de um renovo, não cessarão os seus renovos. A vida de um crente é uma vida marcada por renovos. A vida de um crente é marcada por aquilo. Eu perdi, aconteceu isso, mas está renovando. Deus tem algo melhor, Deus tem um patamar acima, Deus tem coisa nova para mim e para você. Ah, mas eu não consigo lidar com essa perda. Meu irmão, largue a perda, porque tem renovo. Se tem uma coisa que marca a vida cristã, é essa coisa chamada renovo.
E é tão bom a gente viver esse renovo com o Senhor, sabe por quê? Esse renovo de Deus é um renovo que vai trazer a mim e a você focar naquilo que precisa crescer e florescer. Porque quando você não entende que é renovo, você vai desperdiçar energia, recurso, tempo naquilo que se foi e vai desfocar daquilo que está por vir. Você vai botar adubo em folha caída no chão? Sim ou não? Vai. Você vai juntar um monte de galho no chão, um monte de galho. Aí vai fazer assim, pronto. Agora, vou jogar aqui um fertilizante, um negócio, eu sei que vai florescer. Não vai, irmão. Não vai. Você vai juntar um monte de galho, o máximo que você vai conseguir é fazer uma fogueira. Máximo. Mas tem muita gente fazendo isso na sua vida espiritual. Fica juntando os galinhos. Começa lá de trás. Ah, porque aqui nesse tempo, ah, porque aqui desse jeito, ah, porque aqui dessa coisa, ah, porque... E não tem mais renovo. Eu lembro que tinha um costume antigo, que quando o filho nascia, alguns pais tinham mania de pegar o primeiro fiozinho de cabelo, cortar, bota no álbum. Eles já estão tudo me olhando e rindo. Primeiro dentinho que caiu, pega lá. Primeira chupetinha que usou. Primeiro negócio tal. Aí fica olhando sempre lá para trás. Aí depois, quando o filho cresce, fazendo 53 anos de idade, aí tem que ouvir um vídeo aqui falando bisunguinho da mamãe. Renovou. É outra fase, é um outro ponto, é um outro patamar. Nós perdemos o foco dessa renovação, porque a gente está desperdiçando tempo, energia naquilo que nós não deveríamos. Quanta gente falando assim, pastor, eu creio que é isso aqui ainda vai dar certo. Eu falo assim, é a parte da árvore que está fincada no solo ou é galho, folha que já caiu? Se é galho e folha que já caiu, largue para trás. Porque senão não tem renovo. Não importa o tamanho do que ficou, importa que há uma esperança para esse tronco. Tudo que possa estar tombado na tua vida, o Senhor quer reerguer. É tempo de novo, e o texto diz assim, esse renovo é com força total. Você já viu uma planta quando você poda ela, revigora? Irmãos, ela vem com uma força. Ela cria uma força, que é uma coisa que você olha e fala assim, meu Deus, como é que pode? Já está dando ali, né, já está aparecendo ali aquela parte dela ali que está dando a entender que vai vir fruto. Sai do seu velho. Aliás, sai do seu revelho e entra no seu renovo. Porque a tua vida não é ficar remoendo revelho. Deus tem para você renovo. E esse renovo, quando chega, irmãos, é maravilhoso. Porque por mais que tenha ficado pouco, mingou, já falei aqui semana passada, a gente tem mania de desprezar o pouco. Pouco é processo, é estágio. Para quê? Para atingir o muito. Pouco não é a finalidade, é a estação para passar por ela. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito. Mas a gente não quer saber do pouco, a gente quer olhar para o que foi, e o renovo do Senhor não chega. Há muita gente dentro da igreja que precisa ser renovado. Renovado, completamente renovado. A gente não pode passar a vida inteira se lamentando continuamente pelo que perdeu. Ah, porque quando eu tinha 9 anos de idade, meu irmão me botou de castigo, aí fez, meu irmão, já perdeu, já foi. Ah, porque eu nunca esqueço, pastor, aquele dia. Quanto tempo tem esse irmão? Ela está em 50 anos. Ah, pastor, eu estou com um problema aqui, aí fala o problema. Aí mês seguinte está com um problema, ano seguinte está com um problema. Daqui a 10 anos eu estou fazendo um culto em ação de graça que está com o mesmo problema, irmão. Vou fazer um culto em ação de graça aqui.
Tem coisa, meus irmãos, que a gente precisa fazer, sabe como? O Senhor tem algo novo, eis que faço novas todas as coisas, porventura não percebeis? Ele coloca caminho no deserto e rio no ermo, assim diz o Senhor dos exércitos. Tem problema na minha e na tua vida que virou um engodo, melhora um pouquinho, piora, não renova, isso vira igual roleta de banco, está sempre girando, mas não sai do lugar, é igual cadeira de balanço, te bota em movimento, você está indo para onde? Lugar algum. A vida de um crente deve ser aquela vida sempre de renovo, marcado por coisas novas, andar em novidade de vida. Deus tinha um novo para Jó, que ele só vai entender bem mais lá frente. Eu queria começar a pensar em terminar essa reflexão dizendo o seguinte, que quem tem esperança viva, quem sabe passar pelos processos de renovo com Deus, nunca teu tronco cai e fica prostrado. É o famoso cai, mas cai para cima. Alguns diriam cai de pé. Você já ouviu aquela expressão assim? Fulano fez um monte de besteira aqui na igreja, aí saiu, assumiu uma igreja melhor ainda, só cai para cima. Não tem gente assim, irmãos? O outro aqui no trabalho fez e acabou, cai para cima. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso é fantástico no reino espiritual. O que tombou na sua vida nos últimos tempos? Eu estou falando com você que está vivendo ciclos, mas que não tem renovo. Talvez já tenha perdido a esperança. Aí você se conforma dizendo assim, eu oro tanto por isso. Aí quando você para de orar, perde a esperança, você não consegue enxergar. Você se transformou numa pessoa amarga, azeda. Sabe por quê? A pior coisa que tem é estar de perto ou próximo a alguém que não vive uma viva esperança, que não experimenta renovos. Tudo velho. Aí fala assim, pastor, é assim mesmo. Manteiga e pão de pobre sempre cai para baixo. Mas tem gente, pastor, que tu passa 1 quilo de margarina, joga, faz malabarismo, quando cai, sempre cai de costa, a manteiga para cima, é incrível. Aí começa a vitimizar. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem como tocar aquela esperança. Vamos botar esperança para esse povo aqui. Eu queria te explicar uma coisa na tua vida que talvez você não tenha conseguido ainda entender. Por que a vida de um crente sempre cai para cima? Porque uma árvore, quando ela é plantada, ao invés dela crescer para cima, ela começa a crescer para baixo. Nenhuma árvore consegue florescer, frutificar, se ela primeiro não crescer para baixo. E esse é o grande mistério da vida cristã. É que tem muita gente que quando é plantado só quer olhar o aparente, aquilo que está exposto, mas não vê embaixo do solo todo o trabalho de fundação, de raízes profundas que vão dar sustentação a essa árvore. O processo de crescimento é necessário na vida cristã. Nós devemos crescer, devemos amadurecer, devemos andar em novidade, santificação. Falei aqui de manhã pela EBD. E é isso que faz a tua árvore sempre estar de pé. Chega de botar
a árvore num cantinho qualquer, dizendo assim, vou regar aqui porque vai crescer. Não, não vai. Ela precisa crescer para baixo, criar raízes profundas, porque de lá vai sugar nutrientes. De lá vai vir tudo quanto ela necessita. E todos os furacões, todos os ventos, todas as tempestades que possam estar vindo sobre a tua vida, chega de vitimizar. Chega de dizer para Deus, Deus, não tem esperança não, o negócio está difícil. É aquela coisa da sorte ou azar. Aí eu fui convidado para ir para uma festa tão boa. Mas no dia anterior fiquei doente, não pude ir, que azar. É aquela história do chinês que eu já contei aqui, do Aras, filho do chinês não sei o quê. Enfim. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Tem gente que está passando a vida inteira olhando para isso e não consegue perceber que, na verdade, toda poda, todo vento, toda tempestade, toda tribulação que está vindo sobre a minha e a tua vida não tem o propósito de te derrubar, de te fazer ficar prostrado. Não. O propósito divino é sempre te colocar de pé, fazer você frutificar. Se a gente olhar para a vida de um rei que vê uma flecha por acaso, está lá em 2 Crônicas 18:33, e parece que por acaso, para azar do rei Acabe, a flecha entra num lugar da armadura que estava desprotegido e o rei morre, por acaso. Por acaso. Uma sogra e uma nora vão viver um momento fantástico, Ruth e Noemi. E aí Ruth volta para casa, Noemi fala assim, onde é que tu trabalhou? Por acaso, ela foi trabalhar na terra lá de Boaz, que por acaso era o remidor, que por acaso pega a vida daquela mulher e fala, a partir de agora vocês não vão viver mais essa vida órfã, eu vou tratar de vocês, cuidar de vocês, fazer tudo por vocês. Por acaso, irmão, por acaso. Por acaso. Tem muita gente achando que o acaso vai dar conta da tua vida. Isso é um grande engano. Por acaso perdi isso. Deixa eu te explicar uma coisa. Leve a sério todos os encontros, porque Deus sempre tem propósitos espirituais. Não reclame de nada, mesmo que te faça perder um bom tempo. Eu já entrei em aeronave que na hora que o avião foi para a pista, retornou. Eu mando gente reclamando dentro do voo. Eu falei assim, Deus, eu não vejo nada, não sei nada. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. A aeronave voltou e falou assim, se decolasse ia cair por um problema sério. Não reclama de pneu furado, não. Pô, mas que azar, fui furar o pneu aqui. Outro dia eu peguei o carro, de manhã estava com o pneu furado, eu ia para Campo Grande fazer um negócio, andando no meio da Avenida Brasil, foi o segundo. Mandei um vídeo para a Márcia. Falei, o segundo. Falei, que bênção está meu dia hoje. Dentro de mim eu estava chegando a um estágio de Jó. Mas aquele momento era o desafio de eu compreender que por mais que tivesse poda, era para me jogar para cima e não para baixo. Irmão, não se abata com as podas que a vida possa te dar, pois Deus sempre tem renovo para mim e para você. Tudo na vida de um crente é para jogar ele para cima, impulsiona, coopera, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados pelo seu decreto. O livro de Jó vai ensinar isso. Ninguém gosta de ser cortado, ninguém gosta de ser tombado. Irmãos, eu não gosto nem de tropeçar. Esses dias eu fui correr ali um negócio, aí eu tropecei. Meus irmãos, eu por pouco não levei um tombo feio. O celular foi. Eu, para não perder o rebolado, tinha gente perto, né? Aí, perto assim, não tão perto. Aí eu peguei o celular no chão e falei, quem é que me empurrou? Mas pertinho de mim não tinha ninguém. Aí o pessoal ficou olhando e falou, esse cara acho que é doido.
Esse cara acha que é doido. Irmão, esse negócio de cair é uma coisa difícil. Tomar tombo, meu Deus do céu, como isso dói. Eu lembro o último tombo que eu tomei. Você lembra o seu? Eu lembro. Você lembra? Agora começa um a olhar para o outro e fala assim: foi lá no banheiro aquele dia, tu caiu lá, aquele dia que eu fui te socorrer, que eu ri um bocado contigo, porque ainda tem isso, né, irmão? Tem gente que está perto de você, que vê uma desgraça e começa a rir. Não tem isso? Aí você vai falar assim, ó, rapaz, isso é trágico, não ri não. Aí ri mais ainda. Ninguém gosta de tombo, ninguém gosta de ficar caído, ninguém gosta. Esse negócio de envelhecer, meu irmão, ficar velho ali, a raiz. Até uma das coisas da vida que é difícil. Eu lido assim com a terceira idade, toda hora eu falo assim: e aí, como é que você está? Mais ou menos, pastor, essa semana foi um reumatismo, agora eu tive que tal. Eu entro numa conversa de um pessoal mais de idade, meu irmão, eu fico assustado. A conversa é, que data que você está indo no hospital? Tirou sangue quando? Fez check-up quando? O coração está como? E agora qual é? Aí quando avança mais um pouquinho, assim, um olha para o outro e diz assim, ó: não, pelo menos eu não estou assim não, ainda consigo. É uma vitória. Mas é mesmo, queridos. Mas é uma vitória mesmo. Sabe por quê? Deus não te criou para viver tombado, caído. Sabe que a palavra de Deus garante que você vai brotar um novo do Senhor, a renovo para você. Tira esse sentimento de perda, de frustração. Há ciclos na tua vida que precisam encerrar nesse momento. E é o momento em que deixa o machado entrar, vai ser podado, mas vai renovar, para você viver uma viva esperança com o Senhor. Já sabia de tudo isso. E eu quero concluir falando uma coisa para você. O pessoal do louvor já vai estar aqui em cima. Jó vai entender que para viver uma viva esperança com Deus, que não se desespera, ele tinha que passar tudo isso, para lá no capítulo 19, o verso 25, Jó declarar o seguinte, presta atenção, irmão. Ele está aqui sem esperança, mas 19 e 25 ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive, que em breve se levantará. Que coisa melhor que isso? Por mais que a gente sofra, por mais que venham as perdas, por mais que venham as dificuldades, lembre-se disso, Deus tem um renovo, não perca a esperança nele. Segunda coisa interessante que Jó conclui, Jó vai entender que sempre tem renovos, sabe por quê? Lá no capítulo 42, verso 10, depois que ele orou pelos seus amigos, o Senhor tornou novamente Jó próspero e lhe deu em dobro tudo que ele tinha dantes. Sabe o que é isso? Tudo que ele tinha fora duplicado, Deus deu tudo novo a ele, renovo. E para concluir, Jó vai entender que a sua vida não é sorte ou azar, que não é para você ficar prostrado, mas que há um plano em curso. Esse plano vai entrar poda, vai entrar perda, vai entrar vento, vai entrar tempestade, vai tirar fruto, vai quebrar galho, vai cair folha, mas você vai continuar de pé, porque você está plantado nele. Tem um plano em curso, sua vida não é obra do acaso, você não está à deriva. Olha o que Jó declara: agora eu sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados.
Deus tem plano de te fazer você uma mãe. Deus tem plano de tratar o teu filho, a tua filha. Deus tem plano de libertar a tua casa, a tua família. Deus tem plano de te promover no teu trabalho. Deus tem plano de gerar algo tremendo na tua descendência. Deus tem plano de curar. Deus tem plano de tratar. Nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Agora, finca, criais, porque há momentos que você está sem forças, ferido, como árvore cortada, mas basta o cheirinho das águas. Eu acho curioso que o texto não fala de gota, não fala de balde, não fala de irrigação, fala o cheiro. Sabe por quê? Quando o Senhor quer, Ele que detém todas as coisas. Você pode estar sendo podado nesse momento. Ele vai fazer frutificar. Deus te criou para você frutificar. Deus te criou para te renovar. Ele quer restaurar. E todos os planos dele não podem ser frustrados. Eu queria te convidar a reclinar a tua cabeça, você orar e falar com Deus. Fala para Deus o que for apodado. Fala para Deus os ciclos que você está vivendo na sua vida, na sua família. Fala dos seus momentos que você está sem esperança, cansado. E fala: Deus, me dá esperança, me renova. Enquanto nós adoramos ao Senhor, vai orando, vai falando com Deus.